Shalom, Adonai, ou melhor, a paz do Senhor. Nós vamos falar um pouco a respeito do nosso pai Abraão, nosso patriarca, nosso pai na fé. A palavra de Deus diz no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor falou, quando o Senhor chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, veja só, quando ele saiu de Harã, ele tinha 75 anos, né? E ele viveu, depois que saiu de Harã, ele viveu 100 anos, porque está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 7, que os seus dias de vida foram 175 anos, né? Então, depois que ele saiu de Harã, ele viveu 100 anos. Se ele morreu com 175, ele viveu, depois que ele saiu de Harã, 100 anos. Então, aqui está, e passou Abrão por toda aquela terra, por todas as terras que ele andou, ele passou por ali, e foi até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, né? E os cananeus estavam na terra, né? Os cananeus estavam na terra, e o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente darei esta terra. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Sou o teu grandíssimo galardão. Então o Senhor disse a Abrão: Senhor Jeová, o Senhor disse Abrão disse ao Senhor, né? Senhor Jeová, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? Aqui está na Bíblia, diz que o nome dele era Eliezer, né? Ele diz que o mordomo dele, né, na casa dele, era o mordomo Eliezer. E disse mais a Abrão: eis que o Senhor não tem me dado semente, né? E um nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro. E veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo: este não será o teu herdeiro. Não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Tudo bem. Então, está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 16, dizendo assim: e Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, né? E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Olha aí, já começou a fazer alguma coisa. Ela não consultou o Senhor, né? E foi fazer isso aí da sua maneira, dando uma serva ao seu marido para gerar um filho. E ela queria um filho, e já estava com 90 anos de idade,
e perdeu a fé, achou que o Senhor não podia fazer ela gerar um filho. Então ela deu nela: gente, pois a minha serva, e eu porventura terei filho dela. E Sarai, mulher de Abrão, pegou a sua serva e deu ao seu marido por mulher. Assim, Sarai, mulher de Abrão, pegou Agar, a egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ele entrou a Agar e ela concebeu. Ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha. Então ela já não, Agar, vendo que tinha engravidado, concebeu, não estava mais obedecendo a sua senhora. Acho que ela estava achando já que também era uma esposa de Abraão. E começaram os conflitos entre Agar e Sarai, e entre Sarai e Agar. Conflitos, discussões, Agar não obedecia mais, e daí por diante. Foi uma coisa séria. Então, o que acontece? Agar, ou seja, Sarai, foi a Abraão e disse: seja o meu agravo sobre ti. Eu pus a minha serva, te entreguei nas tuas mãos, nos teus braços. E agora ela vendo que concebera, aí sou eu desprezada. E o Senhor me julga entre mim e ti. Então Abraão disse: não, olha, tua serva está debaixo da tua mão. Você tem que ter autoridade sobre ela. Ela é sua serva. Faça com ela o que bem for melhor aos seus olhos. Então Sarai foi, recebendo esse apoio de Abraão, foi e afligiu a Sarai. Aliás, afligiu a Agar. E ela se achando afligida, afligir quer dizer, ela fez alguma coisa que ela ficou aflita. Desculpa. Então o que acontece? Ela fugiu para o deserto e andou perdida pelo deserto, e um anjo do Senhor a achou e perguntou a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Se eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E ele deu conselho a ela, convenceu ela, o anjo do Senhor, para que ela voltasse. E ela ouviu o anjo, mas o anjo disse a ela: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que será tão numerosa que ninguém poderá contar. E olha aqui, concebeste, não foi? Tu terás um filho, e botarás o nome dele de Ismael, porque Deus ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, valente, guerreiro. E o resultado, a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Bom, então ela tomou o conselho do anjo e voltou para Sarai. E fez as pazes com Sarai. Mas, com a continuação, os conflitos continuaram. E ela não obedecia mais a Sarai. Agar não obedecia mais como antes. O resultado. Agora vem na palavra do Senhor aqui, no capítulo 17 de Gênesis, que diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, 99 anos de idade, Abraão disse-lhe o Senhor,
Perdão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, o Senhor apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gênesis 17, versículo 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o Senhor fez com Sara como lhe tinha falado, e concebeu Sara e deu um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado que o Senhor determinou, né? O tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Porque tudo tem que ser no tempo de Deus. Ela fez uma coisa errada, é por isso que ela passou pelo que está passando, porque ela pegou uma serva e deu seu marido sem falar com Deus, sem consultar o Senhor, agora estava sofrendo as consequências porque fez aquilo que não era para fazer. Ela se desesperou porque estava com 90 anos de idade e achava que não tinha mais condições de ter filho. E o seu marido também com 99 anos. Mas Deus é aquele que faz maravilhas, que faz milagres. Ele é o mesmo daqueles dias de Abraão, ele continua sendo. Nos dias de hoje, se você crer, ele faz as mesmas maravilhas que fez naqueles dias. Então, deu um filho a Abraão, na sua velhice, e Abraão circuncidou seu filho quando era da idade de 8 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha 100 anos, quando nasceu o seu filho Isaac. Veja que é uma coisa maravilhosa. Quem faz isso é o nosso Deus. Um homem de 100 anos e com uma mulher de 90 anos gerar filhos. É Deus que faz. E ele continua fazendo as mesmas maravilhas que fez naqueles dias. Então, vamos lá. Assim, diz a palavra do Senhor que o menino crescia, né? Isaac, deu o nome de Isaac, ele deu o nome de Isaac. E o menino crescia e foi desmamado. E quando o menino Isaac foi desmamado, então Abraão fez uma grande festa, um grande banquete. Ismael, ninguém viu mais falar em Ismael. Ele perdeu talvez 90% ou mais das suas atenções que o seu pai tinha. Ele mesmo falou dizendo: meu pai não me liga mais, não tem mais contato quase comigo, né? E ele ficou aflito, ficou entristecido, né? E começou a fazer algumas coisas que não era para ele ter feito. Diz aqui que ele, na festa do desmame do irmão, ele zombava, né? Ele zombava de Isaac, seu irmão. E o que é que acontece? E Sara, que não era mais Sarai, era Sara agora, viu e chamou Abraão e disse: manda esta serva com seu filho embora daqui, porque não dá para eles ficar mais aqui. Ela estava tendo já Ismael como uma ameaça e talvez até estivesse com medo que ele fizesse alguma maldade com o menino. Mas acontece que Abraão ficou triste para mandar o filho dele embora. Ismael era seu filho. E ele não podia fazer isso. Mas o Senhor apareceu a Abraão e disse: Abraão, não se preocupe com o menino e com a sua serva. Deixe que eu vou cuidar deles. Eu vou fazer deste menino uma nação.
Quanto a Isaac, ele é o filho da promessa da sua semente, mas desse menino eu farei uma nação, porque ele é sua semente. Então, Abraão se levantou pela manhã, ainda de madrugada, muito cedo, e preparou pão, e preparou água, e um odre de água, e botou no ombro de Agar, e despediu-a. Mandou que ela fosse embora, e também lhe entregou o menino. E eles foram embora, e andaram por aquele deserto de Bezeba, um deserto tremendo, grande, enorme. Naquele tempo não tinha nada. Aquele deserto durante o dia era uma temperatura insuportável. E durante a noite também gelo puro. E eles andaram. E faltou água, e faltou pão, mas o Senhor supriu a necessidade deles e eles não morreram. E andaram, até que chegaram no deserto de Parã, já bem próximo das cordilheiras do Monte Sinai, já próximo também do limite da terra do Egito. Ali, com certeza, eles encontraram um lugar onde eles puderam se acomodar. Com certeza, eu não tenho certeza, mas eu creio que tenha sido algum local seguro, né? Uma furna de pedra, algum local que eles puderam se agasalhar e ficar ali protegidos, né? E a palavra de Deus diz aqui, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 16, diz assim: e Deus era com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Frecheiro é aquele que atira com flecha. Ele era perito em atirar com flecha. Um caçador, né? E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, né? Então, o que acontece é que diz assim: cresceu Ismael, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro, né? E habitou no deserto de Parã, e sua mãe Agar, né? Diz aqui, foi a terra do Egito, lá com certeza foi nos seus familiares, porque se ela ficou nas proximidades do Egito, da terra do Egito, ela conhecia aquelas regiões, aquele meio de mundo ali, e ela foi bater lá na terra, junto onde estavam seus familiares. E diz que ela trouxe uma esposa para o seu filho Ismael. Eu acho que com certeza ela trouxe uma parenta sua, talvez uma prima, uma sobrinha, né? E ali, dessa união, naquele deserto onde eles ficaram, nasceram 12 filhos, 12 príncipes, né? E se tornaram 12 tribos ismaelitas, né? Aqui está o nome dos filhos, né? Nebaiote, Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getu, Nafis e Quedemar. E também tem uma menina que não está registrada aqui o seu nome, mas nós vemos lá no livro de Gênesis capítulo 36, versículo 3, ela, filha de Ismael, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Quem é Nebaiote? O filho primogênito de Ismael, né? E diz que ela era uma das esposas de Esaú, irmão de Jacó, né? Então, foi muito maravilhoso. Eles cresceram naquele deserto, cresceram ali, e
um grande povo, como o Senhor falou, né, a Abraão. Não temas, Abraão, não se preocupe, que eu farei desse menino uma grande nação, pois é a tua semente. E aí está, cresceu lá no deserto, hoje está, são aquele povo árabe, né, que cresceram ali, os ismaelitas, foi eles que compraram José, né? Está lá no capítulo 37, 28 de Gênesis. Eles andavam para o Egito com as suas cargas, com seus camelos, as caravanas, companhias, né? Levando especiarias para o Egito, levando mirra, canela, mirra, né? E muitos outros produtos que eles levavam para o Egito. E passaram na estrada, naquela região ali, e viram sendo vendido um escravo, e que era José. Os irmãos estavam vendendo ele, e os ismaelitas compraram. Está aqui no livro de Gênesis 37, 28. Os ismaelitas que compraram José e levaram para o Egito. Então, o que acontece? Acabou-se o nome de Ismael lá, do outro lado, né? Mas aconteceu uma coisa, na morte de Abraão, né, que diz aqui, no capítulo 25, verso 7 de Gênesis, né, que quando Abraão morreu, ninguém sabe quem foi avisar ele. Alguém deve ter dado um aviso a ele, né, e ele foi para o sepultamento do seu pai Abraão. Está dizendo aqui: e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, né? E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos. Eles foram até lá, com certeza já estava bem sucedido, né? Montado na sua montaria, nos camelos, cavalo bom e aquela coisa toda, porque já tinham crescido muito, Deus tinha abençoado ele maravilhosamente, porque Deus é maravilhoso e bom. E ele foi montado, né, com os seus acompanhantes, né, e participou do sepultamento do seu pai Abraão. E de lá, depois de lá para lá, ninguém vê falar mais em nada. Mas tem aqui dizendo no capítulo 25, capítulo 25, 17 e 18 diz: quanto a Ismael, estes foram os seus anos de vida que viveu, 137 anos. E expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. Mas não tem dizendo aqui nas Escrituras onde ele foi sepultado. Uma história diz que ele foi sepultado em Meca, né? Meca. É o que diz, né? Uma história, né? Não está na Bíblia, mas então é assim a história do nosso amado Ismael, que foi mandado embora pelo seu pai, né? Mas Deus foi com ele e abençoou ele, e foi uma coisa maravilhosa, porque ele cresceu e ele, enquanto Isaac é pai dos judeus, né? Ele é pai e ancestral do povo árabe, né? Que cresceu aquele grande povo, aquela grande nação. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele faz maravilha, né? Mas eu quero falar o seguinte: quem confia no Senhor, né? Quem tem fé no nosso Deus é abençoado. Então foi assim a história de nosso Ismael, né? Ele foi um filho que foi rejeitado, né? Mandado embora. Mas quando as pessoas são rejeitadas pelo homem, o nosso Deus não rejeita, só depende de você ser fiel, você crer no Deus Todo-Poderoso, você confiar no Senhor, né?
ser temente a Deus. Se você for uma pessoa temente a Deus, Deus vai lhe abençoar maravilhosamente. Temente não é ter medo de Deus, é honrar o Senhor, ter medo de fazer aquilo que Deus não se agrada. Então, aqui está, termina a história do nosso Ismael. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém e amém.